Olá pessoal, continuando o estudo de limite, vamos ver hoje o cálculo de limite. E para a gente fazer esses cálculos, a gente vai precisar de operações algébricas. Então vamos ver esse exemplo aqui, que é para calcular esse limite, x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. E aí a gente observa que se eu for substituir diretamente o x aqui por 1, nós vamos ter aqui no numerador vai ficar 1 ao quadrado vai dar 1, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. E aqui no denominador vai ficar 1 menos 1 também vai dar 0. Como o nosso denominador aí ele é igual a 0, nós não podemos substituir diretamente. E nós temos que a nossa função aqui no caso, ela também não é definida para 1. Então o meu x aqui nessa função tem que ser diferente de 1. E se eu for tentar usar a regra do quociente, também a gente vai ter um denominador igual a 0. Então nós temos que manipular essa função, aqui no caso x² menos 1 sobre x menos 1, de forma para tentar driblar esse caso aqui do denominador ser 0. Então a gente observa aqui no nosso numerador aqui x² menos 1, nós temos uma diferença de quadrado. Então nós podemos escrever essa diferença através do produto da soma pela diferença. Então no caso aqui vai ficar x² menos 1 vai ficar x menos 1 vezes x mais 1. Aí sobre e repete aqui o x menos 1. Então dessa maneira dá para a gente cortar o x menos 1 com x menos 1. E a nossa expressão ela vai ficar mais simples, ela vai ficar x mais 1. Então é essa a ideia que a gente vai utilizar aqui para calcular o nosso limite. Então aqui nós vamos ter limite x² menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Então vai ficar limite. Aí no caso x² a gente vai utilizar essa ideia aqui. x² menos 1 vai ficar x menos 1 x mais 1 sobre o x menos 1, e isso quando x tende a 1. Aí como o nosso x aqui é diferente de 1, nós podemos cortar o x menos 1 do numerador com o denominador, e daí a gente vai ter um limite mais simples, de uma função mais simples, que vai ser limite de x mais 1 quando x tende a 1. Aí nesse caso aqui a gente pode substituir o x por 1. Então o resultado do nosso limite vai ficar 1. No lugar do x a gente coloca 1. 1 mais 1 aqui. E o valor do nosso limite aqui vai ser 2. Então o que a gente fez aqui foi substituir uma função por outra, mais simples. Elas vão ser iguais desde que o x seja diferente de 1. Então, aqui nós vamos ter um outro resultado que vai dizer o seguinte: se a minha função f de x for igual a minha g de x, no caso aí quando o x for diferente de a, então o limite da minha f de x quando x tende a vai ser igual ao limite da minha g de x quando x tende a. Então observe que aqui é como se fosse a minha f e aqui a minha g, e elas são iguais, só que para essa restrição aqui, x diferente de 1. Aí pelo nosso resultado, o limite dessa função f vai ser igual ao limite da função g. Vamos para um próximo exemplo. Então aqui nós vamos ter limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h, o h tendendo a 0. Então observe que novamente nós vamos ter problema quando o h for 0. Então nós temos que pegar essa expressão aqui, 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h,
e tentar fazer manipulações algébricas aqui para tornar essa função uma função mais simples. Então vamos aqui desenvolver o quadrado da soma, então vai ficar o quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado de 3 vai dar 9, aí mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes h, então aqui nós vamos ter 6h, mais o quadrado do segundo mais h ao quadrado. Aí menos 9 sobre h. Então aqui nós podemos cortar o mais 9 com menos 9 e observe que o h aqui ele pode ser colocado em evidência. Então aí nós vamos ter, colocando o h em evidência, vai ficar 6 entre parênteses, mais h, e daí nós podemos cortar com esse h do denominador. Então aqui a gente corta h com h, e a nossa expressão aqui ela ficou mais simples. Ela, no caso aqui, ficou apenas 6 mais h. Então é dessa forma que a gente vai calcular o limite. Então o nosso limite da nossa expressão 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h, quando h tende a zero, nós observamos que nós podemos substituir essa expressão por uma expressão mais simples, que no caso aqui é 6 mais h. Então a gente vai calcular esse limite de 6 mais h quando h tender a zero. E aí no caso aqui a gente pode substituir tranquilamente. Então substituindo, nós vamos ter 6, substituindo h por zero vai ficar 6 mais 0, que vai dar 6, que esse vai ser o resultado do limite. Então na próxima aula nós vamos continuar com essa parte de limite. Até lá e obrigado.